Religião, espiritualidade e fé no tratamento de doenças. Eu aposto que você ou algum conhecido seu, em algum momento da vida, passou por um problema de saúde mais grave, ou algum problema de saúde que precisou fazer um procedimento cirúrgico. E pouco provavelmente, algum profissional de saúde falou com você sobre esses aspectos nesse momento. Por que isso acontece? Será que é importante a gente conversar sobre isso? Bom, lá atrás existiam as crenças que a religião ou os espíritos poderiam ser a causa de algumas doenças. Por exemplo, os pacientes com crise convulsiva falavam que eles estavam possuídos por espíritos. Isso fez cada vez mais a ciência se afastar da religião, da fé, da crença. E até hoje a gente carrega isso na nossa mente. Então, cada dia menos os médicos, profissionais de saúde, conversam com o paciente sobre esses aspectos. Mas quando você pega um trabalho, entrevistou os médicos que cuidam de pacientes graves, até 90% desses médicos falam que é importante, a fé pode ajudar no tratamento dessas doenças. Mesmo assim, eles evitam falar sobre o assunto. Mas cerca de metade dos médicos fala que quando a fé entra para ocupar o lugar do médico, da medicação, isso pode ser um fator ruim no tratamento do paciente. E o nome disso chama-se coping religioso espiritual. O que é esse coping religioso espiritual? É o uso da fé, da espiritualidade e da religião para ajudar a passar por um momento de estresse. No caso, um momento de estresse, uma doença que o paciente pode estar enfrentando. Câncer, uma doença renal crônica de um paciente dialítico, que são os trabalhos que têm falado mais sobre isso. E veja bem, eles separam a fé, a religião e a espiritualidade como coisas diferentes. A fé, você não precisa ter religião, você não precisa acreditar em Deus para ter fé. O paciente pode ter fé na medicação que ele está tomando, no tratamento que ele está fazendo, no médico que está cuidando dele. A religião não. A religião, a pessoa assim, acredita em um Deus e segue aquilo de forma institucional, um grupo de pessoas. Ela frequenta uma paróquia, ela frequenta uma igreja, enfim. E a espiritualidade é algo individual. A pessoa tem uma crença em algum Deus, seja lá qual for, e ela enfrenta isso de maneira individual, sem necessariamente passar por grupos religiosos, por centros espíritas, ou enfim, o que for. O que a gente tem que entender desse coping religioso espiritual? Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando ele é positivo, ele serve como adjunto ao tratamento médico. Ele ajuda a diminuir o estresse, ele ajuda a fazer o paciente ser mais fiel ao tratamento, seguir o tratamento da maneira mais correta e ter uma qualidade de vida durante o período do tratamento, que por vezes é prolongado, boa, ajudando ele a esse enfrentamento. Enquanto esse coping religioso espiritual é negativo, é quando o paciente tenta substituir o tratamento usando o artifício de que Deus vai curar, por exemplo. Ou quando o paciente coloca o medo como um empecilho para o tratamento, ou como eles põem uma culpa. Mas como assim uma pessoa se culpa de ter uma doença grave? Às vezes o paciente, sei lá, tem um câncer de pulmão e era tabagista, ele acha que tudo que ele está passando é culpa dele mesmo, porque ele fumava, ele sabia que não podia fumar. Ou o paciente tem um câncer de colo de útero e por algum motivo não fez o preventivo na frequência que o ginecologista tinha pedido para fazer, então ela acha que essa doença é uma culpa dela. Por que é importante a gente falar disso? Porque há estudos que mostram que quando o paciente tem esse coping religioso espiritual positivo, pode inclusive aumentar a sobrevida e aumenta a qualidade de vida desse paciente, independente da sobrevida. Então é importante que, se a gente conhece alguém que está passando por um momento difícil desse, a gente consiga identificar se esse paciente está se encaixando nesse coping positivo, para a gente incentivar, estimular isso, ou se ele está indo para esse coping negativo, que a gente precisa ajudar, conversar com ele e trazer artifícios para que ele venha para o lado bom da história, para que ele possa usar essa fé, essa crença, essa religião para corroborar, para ajudar no tratamento com as medicações e com o tratamento médico. Beleza? Um abraço.